Saudações! Vamos às atividades. Salve, moça. Salve. Laroie. Laroyeixo. Que a emanação da prece seja sempre emanada e vinda pelo coração, não pela razão. Que o sentimento que prevalece dentro do coração possa ser emanado com a sensibilidade da alma, sem precisar pensar muito, em palavras certas e apropriadas. Quando se sente o pouco é mais, o mínimo é tudo. As esferas superiores de nossos mestres e de nossos irmãos elevados, chegam até eles as mensagens através da vibração e do sentimento, não das palavras. As palavras são importantes para efetivar aquilo que nós mesmos queremos salientar. Que vossos corações sejam ouvidos. E que seja dado perdão para as vossas propensões. Que o faz de contas dê lugar ao que é de verdade. E que a verdade se concretize em vossos corações. Palavras bonitas jamais
eles irão sanar vossos erros, vossos equívocos e vossas falsidades. Mas como é bom ter a intenção de buscar o caminho do bem, que vossos trajetos possam receber passagem, se assim o fizerem por merecer. O importante é não sair caminhando de qualquer jeito, para qualquer direção, sem conhecer e sem estar certo do caminho que deseja trilhar. Depois de iniciar a caminhada, e se precipitarem na escolha, o retorno equivocado será muito mais difícil desfazer. Então, vão com calma. Busque a preparação devida, conveniente, no embasamento sincero das emoções e dos pensamentos. Chega o momento que as desculpas do ser encarnado não são mais relevantes. A essa altura, já suponhamos que possam entender e controlar seus instintos, suas tendências, suas emoções desqualificadas, guiadas normalmente pelos prazeres.
essa vontade cega e incessante que parem de precisar de babás para tomar conta do que já devem ter superado de forma consciente. Antes de buscarem elevar-se e ficam presos ao básico. Dias após dias. Chega de crianças. Chega de ter babás tomarem conta. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Vamos ao que nos trouxe aqui. Tudo bem, moça? Tudo bem. Quais os propósitos para essa noite? Para esse encontro? Para essa troca de experiência? Ou simplesmente esta conversa entre nós? Hoje vamos falar um pouco sobre a necessidade da encarnação. Claro, primeiro precisamos saber da encarnação, né? Mas da reencarnação também nós vamos falar um pouquinho. Que ela deve ser vista como uma oportunidade, né? Para que a gente possa, de acordo com as nossas ações, escolher, né? A gente vai fazer uma escolha através do nosso livre-arbítrio. Fazer pelo bem ou pelo mal, né? Então, e a gente não tem essa distinção, é difícil perceber isso. Calma, moça, calma só um pouquinho. Sim. Eu te dou a palavra novamente. Pois não. Vamos do começo. A dúvida ou exploração sobre a encarnação ou reencarnação que você gostaria de falar? O que está afligindo? O que instiga dentro do seu coração como ser encarnado agora neste momento? Porque pense comigo.
vamos abordar da seguinte forma aqui juntos. A encarnação é o atual momento presente dos seres que se encontram agora aqui, não é isso? Você na minha frente é um ser encarnado ou não? Sim, sou um ser encarnado. Ser encarnado. Houve reencarnações anteriores? Certamente sim. Possivelmente a reencarnação não deixa certas lembranças vir à tona, não é? Sim. Isso já está posto de forma teórica. Está compreendido? Alguma dúvida nisso? Não, quanto a isso, não. Então, calma, tá vendo? Tá vendo que a conversa pode ser espontânea, tranquila. Compreendemos, então, que existe reencarnações de épocas longínquas diferentes até a manifestação atual do ser encarnado que aqui se encontra, não é isso? Sim. Ponto final. A questão não é as reencarnações. Ponto. Reencarnações existem. Existiram e faz parte do processo evolutivo. Isso está claro. Não é dificuldade. Alguma dúvida até aqui? Não. É isso. Agora, o que ocorreu em reencarnações não importa. Não percam tempo. É um tema instigante, não é? E se houve reencarnações sucessivas, uma atrás da outra, algum propósito houve, você não acha? Sim. Por que será? Porque ainda há muito o que melhorar, né? Que na verdade nas outras encarnações a gente acabou não fazendo o que teria que fazer, né? No sentido de aproveitar o momento. É como uma escola, estava, né, lendo um texto na parte teórica que é como uma escola. A gente passa de ano porque atingiu o objetivo, né? Conseguiu estudar, conseguiu fazer o que tinha que ser feito. E se não conseguiu, vai ter que repetir o de ano, né? Vai ter que fazer de novo o estudo. Então vai ter que repetir. Mas sabe qual é o problema dos seres encarnados agora? Você já deve ter percebido, como muitos, se entendem esse processo como você acabou de relatar, que os seres estão voltando porque há algum problema não resolvido consigo mesmo.
O próprio ser sabe no fundo de seu íntimo quais são os problemas que têm que ser resolvidos, mas fica mascarando, deixando para depois porque dá trabalho. Porque, se for analisar os pensamentos e hábitos da gente, sabe o que nos trava, o que deixo de fazer, o que espero mais um pouco, deixo para depois. Mas essa humanidade carrega isso consigo, de ter uma dificuldade imensa de assumir as rédeas de sua vida, de seus pensamentos. Deixa-se levar pela acomodação. E continua de forma quase inconsistente com aquilo que carrega, porque percebe-se. O problema é que o tempo está se acabando. E no meu caso, a paciência também. Não estou falando isso de forma específica. São ações que logo entenderão o significado do que estou dizendo. Tudo é tão simples, tão fácil. Nesse caso, é tão simples. A tendência de prolongar algo que o próprio ser tomando a ação resolve. Siga. Alguma dúvida? Quer trazer? Ficou claro o que eu disse? Poderia dar um exemplo, sim, um exemplo prático dessa ação que Um exemplo prático da ação. Isso, dessa ação, dessa... O que é a ação? O que é a ação? Dessa tomada de consciência, de fazer por si, como já disse. Você tem algum defeito? Ou você é perfeita? Não. Você tem algum defeito? Tenho. Quais? Não precisa responder. Tá bom. Você tem um defeito? Sim. Reconheceu o defeito? Sim. O que tem que fazer com o defeito? O que tem que fazer com o defeito?
que você reconheceu? Mudar isso. Isso é ação. O ser sabe. Ficam buscando conceitos de linguagem e não resolve a simplicidade. Se existe um defeito, um problema, não somos perfeitos. Reconhecido que tem que haver mudança. Como é que se muda? Agindo. Colocando atividade em prática, esta é a ação. Um de cada vez. A maioria das vezes os seres criam desculpas, probleminhas, deixam para depois o que já deveriam ser feito, desperdiçam tempo valioso da própria evolução. Ficou mais claro? Sim, ficou. Então, qual o problema? Aí fica esperando. Não adianta apenas se afundar em teorias explicativas, que é importante para dar-se conta, enxergar. Na medida que se foi iluminado pela consciência da razão, que surge de forma teórica aquilo que a consciência identifica como esclarecimento, olha-se para a própria vida e para dentro de si mesmo, que é onde começa a evolução, a transformação em si. Colocar em prática com disposição, mas é claro que dá trabalho. Trabalho no sentido de começar a fazer. Deixar para trás a preguiça que condiciona a uma vida morna, se arrastando dia após dia, sempre do mesmo jeito, deixando esta oportunidade de transformação. O tema encarnação, por isso que estão aqui, para se tornarem melhor. Então o que estão esperando? Uma mãozinha? Alguém que possam lhe carregar nas costas? Sinto muito. Cada um tem que fazer por si mesmo. E o tempo está passando. Aqui, neste plano.
Percebeste nesta nova conversa que a sua pergunta ficou um pouco sem sentido? Na questão do exemplo sobre o que fazer ou o que é ação? Percebeste? Sim. Não fique constrangida. Coloque para fora os pensamentos, as intenções. Eu também não estou aqui desperdiçando meu tempo. Um diálogo é sempre construtivo. Talvez nessa questão eu não tinha entendido muito bem, mas ficou mais claro com a sua exposição, né? Depois da minha pergunta meio sem sentido, mas às vezes uma coisa bem pessoal que eu sinto, que tem certas coisas que parece que a gente eu sinto que tem que fazer, não sei porquê, né? Então tem uma razão que nos impulsiona a fazer certas coisas, ou a, né, tomar determinada decisão, fazer isso ou aquilo dessa forma ou de outra forma. Acho que isso é pelo que a gente carrega, né, de conosco, das nossas vivências também, mas sem entender muito. Não que eu esteja buscando o que eu vivi em outras vidas, mas isso influencia na vida que estamos vivendo hoje. Me parece. Eu tenho essa impressão que pensando um pouco nesse sentido do que eu sinto. Como vocês têm uma certa tendência ao comodismo, à inércia, mas são dotados do livre-arbítrio. Os guias espirituais emanam através de irradiação, pensamentos que possam influenciar uma direção possível para nortear uma rota certa para o crescimento e o desenvolver da ação que você perguntou. Através da intuição cada vez mais desenvolvida, aumentando a sensibilidade, vem algo que nos toca, como uma diretriz que auxiliaria no desenvolvimento desta trajetória. Por isso é bom estar atento e reconhecer estes impulsos. Quando o ser está disposto à transformação e à mudança, recebe estímulos. Porque esta tendência primitiva e animal de ficar no mesmo instante, no mesmo lugar, da acomodação. Lembre-se,
como você mesmo disse, se está numa escola, tem que dar seguimento. E escola existe professores, os mestres, os mentores. O principal deles, vossas consciências. Ouve. Ouve. Porque às vezes a consciência fica de lado, a intuição fica de lado, os estímulos ficam de lado, e o ser se põe a fazer através dos seus desejos instintivos, emoções equivocadas, levam-se por este caminho que acham mais condizente e mais fácil, atrasando o processo de evolução. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio. E ninguém é obrigado a nada. Apenas se atrasam a si mesmos. No momento que o ser, voltando à sua pergunta, resolve colocar a ação em prática, por iniciativa própria, tudo começa a mudar. A intuição fica mais aguçada, a percepção dos próprios pensamentos, porque existe uma intenção sincera para a transformação e a mudança. O auxílio e a ajuda serão correspondentes com a intenção. Perceber-se a si mesmo nos próprios pensamentos e ações sinceras de mudanças é um bom passo ao caminho da transformação. Não existe fórmulas mágicas, receitas milagrosas. Tudo parte do próprio ser, das intenções do pensamento e do seu querer sincero na transformação. Mais alguma coisa? Laroyeixo!